Galera, Lucas aqui, vou falar para você sobre arranjo e combinação. Também vou envolver permutação no começo da aula para você conseguir diferir quando usar permutação, quando usar arranjo, quando usar combinação, beleza? Bora comigo aqui então. Pessoal, o que eu escrevi para você aqui, você tem que saber. Quando que eu uso arranjo e combinação? Quando eu tenho uma situação onde o número de elementos é maior que o número de posições. Lucas, não ficou claro. Concordo. Por quê? Porque nessa matéria a gente sempre precisa de um exemplo para contextualizar a questão, tranquilo? Vou fazer um exemplinho aqui que vai envolver permutação, só para você entender o que eu estou falando. Se você ver aí meu vídeo anterior, você pode perceber que eu fiz um anagrama da palavra aluno, né? Então eu peguei a palavra aluno, né? Ela tem 5 letras, e eu fiz meus 5 tracinhos, né? E eu comecei a fazer anagramas, né? Eu comecei a embaralhar essas letras de maneira a gerar palavras quaisquer, que não precisam necessariamente ter significado na nossa língua portuguesa ou em qualquer língua aí que exista na Terra, beleza? Então, ó, nessa situação, perceba o seguinte, o que eu fiz? Eu peguei 5 letras, que são meus 5 elementos, concorda? Eu tinha 5 letras, 5 elementos, 5 caras para brincar, e eu dispus ele em 5 espaços, 5 posições. Concorda comigo? Aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Posições. Esse tracinho aqui não vai precisar não. Beleza. Então perceba, eu peguei 5 letras, embaralhei ela em 5 espaços. Nessa situação, para permutação, eu tenho que o número de elementos ele é igual ao número de posições, concorda? Isso aí é o que você fez na aula passada. Ó. Você embaralhou 5 carinhas em 5 espaços. O número de elementos são os carinhas, número de posições, os espacinhos aí, os meus tracinhos. Beleza? Então, permutação, ó, elementos, posições, iguais. Sempre iguais, beleza? Tranquilo, pessoal. Agora eu vou te passar para a situação problema, para a gente entrar no arranjo de combinação. Então, pensa nessa situação aqui, ó. Situação problema. Eu tenho aqui, ó, 6 nadadores, coloquei 6 aí, embora existam mais, né, na final, né? Geralmente tem 8, mas enfim, não importa esse número. Eu tenho 6 nadadores e eu vou formar, após a realização da prova, pódios. Primeiro, segundo, terceiro lugar. Confere? Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu vou querer todos os arranjos, as combinações, né, os agrupamentos possíveis desses nadadores no pódio. Então, perceba que aqui, ó, eu tenho uma situação, ó, vou até arredar o nosso quadro aqui para ficar uma coisa mais limpa. Perceba que nessa situação problema, eu vou ter que o número de elementos, que é o meu número de nadador, concorda que ele é superior ao número de posições? Eu tenho 6 nadadores, 6 elementos, para dispor em 3 posições, são o pódio. Primeiro, segundo, terceiro colocação, beleza? Então, nesse tipo de problema, onde eu tenho essa condição, vai ser arranjo ou combinação. Então, você vai ler o problema. Pô, tem mais elementos que posições. Vai ser arranjo ou combinação. Vou te mostrar hoje como identificar se eu uso arranjo e se eu uso combinação. Fechou? Se é isso que você quer ver, fica aí, 10 segundinhos de vinheta, tô de volta. Valeu, abraço. Pessoal, voltei. Bora lá. 6 nadadores, pódio com 3 espaços. O que eu posso pensar, pessoal? Eu pensei aqui, né? Vai ser arranjo ou vai ser combinação, uma coisa. Vamos colocar aí a nova técnica que a gente vai aprender, né? A gente sabe até agora o princípio multiplicativo, permutação, hoje vai ser arranjo e combinação para matar a parte teórica da análise combinatória. Próxima semana só vídeo de exercícios, beleza? Então é o seguinte, pessoal, você, para saber se é arranjo ou combinação, você vai ter que fazer a seguinte pergunta, você vai ter que perguntar para o problema. A ordem
dos elementos importa, a ordem importa? Como assim a ordem importa? Vou de preto aqui para você ver. Ó. Vamos pensar nos possíveis pódios. Ó. Se eu tenho um pódio aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro. Se eu tenho um pódio com o nadador A, o segundo colocado nadador B, terceiro colocado nadador C, e eu tenho um outro pódio que o C ficou aqui, o A ficou aqui e o B ficou aqui, agora você pode fazer a pergunta, a ordem importa ou não? ABC, um dos meus pódios possíveis é o ABC. Ele é igual ou diferente do pódio ACB? Nesse caso, concordo que ele é diferente, né? A ordem importa. Então, a pergunta foi respondida aqui, ó, Lucas, a ordem importa, porque um pódio ABC não tem nada a ver com o pódio ACB, são duas coisas completamente diferentes. Então, eu vou fazer o seguinte, ó, se a ordem importa, se a resposta for sim, você vai fazer arranjo, beleza? Se a resposta for não, você vai fazer combinação. Fechou? Então, analisei o problema. Tem mais elementos que posições. Vou pensar em outro exemplo que você já vivenciou, com certeza. Foi fazer um shake de frutas, né? Você pode fazer, por exemplo, o cara falou, eu bato 3 frutas aqui para você, faço um sucão, maravilha. Aí você olhou lá, pô, tem 8 frutas, mas eu posso escolher apenas 3 para fazer o shake. Pô, tem mais elementos do que posições. Eu tenho 8 frutas, tenho que escolher 3 para agrupar. Então, eu estou no exemplo de arranjo ou combinação. Esse exemplo eu vou fazer daqui a pouquinho, tá? Voltando para o nadador. Agora eu vou resolver o problema. É um problema de arranjo, porque a resposta foi sim. A ordem importa, né? O ABC é diferente do ACB. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou jogar a gente aqui para baixo. Então, pessoal, é um problema de arranjo. É um problema de arranjo. O que eu vou fazer? Ó? Eu posso resolver ele de duas formas. Posso utilizar o tracinho... borracha, tá osso hoje. Posso utilizar a técnica do tracinho, que eu vou mostrar aqui para vocês, ou posso utilizar a fórmula. Beleza? Então vamos de tracinho, pessoal. Eu tenho pódio, né? O pódio tem 3 posições. Beleza? Estou fazendo o arranjo do problema de 6 nadadores, um pódio com 3 espaços. Então tem aqui, ó, 3 espaços do pódio. Se eu tenho 6 nadadores, concorda que para o meu primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar aqui no meu pódio. Concorda que meu primeiro lugar eu posso ter 6 nadadores? 6 nadadores podem chegar em primeiro lugar? Concordo. Se um nadador já bateu a primeira posição, e eu tenho 6 no total, 5 nadadores agora vão poder ocupar a segunda colocação. Partindo do mesmo raciocínio, eu tenho 4 nadadores que podem ocupar o pódio de terceira colocação. O que eu vou fazer agora? Princípio multiplicativo nele, 6 vezes 5, 30, vezes 4, 120. Então, eu tenho 120 arranjos distintos, tranquilo? Então, eu posso ter lá o ABC, o ABD, o ABE, o ABF, o CDE. Tem 120 arranjos aí disponíveis, beleza? Posso fazer também, ó, pela fórmula, que você nunca viu ainda, mas é tranquila a fórmula. Eu posso fazer o seguinte, eu posso fazer um arranjo de 6 elementos, escolhendo 3 a 3. Lucas, como que eu faço isso? É o seguinte, ó, se eu tenho um arranjo de n elementos dispostos P a P, eu uso a formulazinha, ó, é n fatorial sobre n menos p fatorial. Não grila não, é só utilizar a fórmula, quer ver? Para eu resolver um arranjo de 6 elementos dispostos 3 a 3, eu faço o seguinte, ó, n fatorial, o n é da esquerda aqui, né? Então é 6 fatorial sobre n menos p fatorial, 6 menos 3 fatorial. Beleza?
Aqui vai ficar 6 fatorial sobre 3 fatorial, concorda? 6 menos 3 é 3. Como que eu resolvo isso aqui, ó? 6 fatorial, pessoal, eu posso fazer 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. O que eu não vou fazer, vou te mostrar uma nova forma, que é a mesma coisa do que eu fiz aqui. Eu posso fazer o seguinte, ó. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Posso fazer assim também. Por quê? Porque 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1. Então, eu escrever 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 ou dessa forma é a mesma coisa. Por que eu escrevi dessa forma? Porque eu já vou cancelar com 3 fatorial de baixo. Beleza? Tá aí, ó. 6 vezes 5 vezes 4 deu a mesma coisa, ó, 120. Beleza? 120 arranjos. Então, ó, vamos com muita calma nessa hora. O que eu fiz? Eu li o problema. 6 nadadores, pódio com 3 lugares. Eu tenho mais elementos do que posições. O Lucas falou no começo da aula que é arranjo ou combinação. Beleza, aí você fez a pergunta, a ordem importa? Aí você pegou 2 elementos com ordens distintas, né? Você pegou o ABC, o CBA. Aí você pensou, pô, o pódio ABC é diferente do pódio CBA. Tranquilo? Então, a ordem importa, a resposta foi sim. Então, você partiu para o método de resolução via arranjo. O método do arranjo eu posso resolver pelo tracinho, que não tem fórmula nenhuma, né? Mais instintivo, mais rápido. Ou você pode fazer a fórmula que eu acabei de te ensinar aqui, que dá o mesmo resultado. Beleza? 2/3 da aula já finalizou. Vou fazer um outro exemplo para te mostrar quando a combinação é utilizada. Fechou? Vou fazer o seguinte, ó. Vou dar um limpar tela aqui para a gente, para ficar bem tranquilo. Outro exemplo, pessoal. Falei que eu ia falar das frutas, né? Vamos pensar aqui então, ó, que eu tenho... Vamos pensar 6 frutas de novo? Vamos pensar que eu tenho a fruta... Eu tenho frutas a escolher, né? Eu vou ter a fruta abacaxi, morango, uva... vamos pensar mais. Banana, melão e mamão, beleza? 1, 2, 3, 4, 5, 6 frutas distintas. E você vai chegar na loja para fazer aquele smoothie, né? Fazer aquele milkshake, aquela vitamina maravilhosa, e o cara vai falar assim para você: escolha 3 opções de fruta. Aí você vai pensar, pô, existem diversas possibilidades de arranjo, né, de combinação, de agrupamento dessas possibilidades, porque eu tenho 6 frutas, eu tenho que escolher 3 para bater. Então, com calma. Primeira coisa que eu observo aqui, ó, é que o meu número de elementos, que são as minhas frutas, ele é superior ao número de posições. Concorda que eu estou pegando 6 frutas e estou agrupando ela em trios, porque eu só posso escolher 3? Então eu tenho uma situação que vai ser arranjo ou combinação. O Lucas falou, faz a pergunta, a ordem importa. A ordem importa. Vamos pensar aqui, ó. Vamos fazer um suco que vai ser formado de A, M e U. Ele vai ser batido lá no liquidificador, vai te entregar. E vamos pensar num suco MAU. Pensa comigo, pessoal. Se eu bater AMU e se eu bater morango, abacaxi e uva, ou bater abacaxi, morango e uva, você concorda que eu vou ter o mesmo produto? Vai ser o mesmo suco? Bota fé? Então, ó, esses elementos são iguais, ó. A disposição é diferente, mas no final das contas não importa. Porque eu bati tudo, virou o mesmo produto para mim. Então, ó, a ordem importa? Não. A ordem não importa, fera. O pódio era distinto, né? Mudava a posição dos caras no pódio, é um resultado diferente, né? Aqui não, eu mudei a ordem dos elementos, mas o meu produto final, minha vitamina é o mesmo, porque ela vai ser batida, né? Fechou? Então, se a ordem não importa, eu vou ter um problema de combinação. Fechou?
problema de combinação. Agora vamos resolver aqui, ó, esse probleminha de combinação. Para resolver esse problema de combinação, você vai estar em vermelho aqui, ó. Não podemos usar os tracinhos, né? Aqueles tracinhos que a gente sempre usa. Lembra? Você não pode usar isso aqui. Para combinação, você vai ter que usar a fórmula, beleza? Vou te passar a fórmula aqui, apenas a fórmula. Usar a fórmula, que é bem parecida com a fórmula do arranjo, tranquilo? Então, na combinação, não vai em tracinho, não, que vai dar errado, tá? Usa a fórmula. Qual é a fórmula da combinação? Eu estou fazendo aqui uma combinação de 6 elementos, escolhendo 3 a 3, né? Estou agrupando ele em 3. Beleza, como que eu faço isso? Pessoal, fazer uma combinação de n elementos dispostos P a P é o seguinte, ó, eu faço n fatorial sobre n menos p fatorial. Essa é a fórmula do arranjo, né? Mas eu vou multiplicar essa bagacinha aqui por p fatorial de novo. Tranquilo? Então tá aí, ó, a fórmula. Eita, só preencher esse pontinho aqui. Essa é a fórmula do arranjo. N fatorial sobre n menos p fatorial vezes p fatorial. Beleza? Então, ó, vou resolver aqui de acordo com a fórmula. Eu vou aplicar a fórmula para resolver esse problema. Eu tenho uma combinação 6 a 3. N fatorial em cima, 6 fatorial em cima, N menos P fatorial, 6 menos 3 fatorial, P fatorial do lado, que é o 3 fatorial aqui do lado. Então, minha conta vai ficar o seguinte, ó, 6 fatorial dividido por 6 menos 3 fatorial é 3 fatorial. Vezes 3 fatorial de novo. Como que eu vou fazer isso? Bem parecido com o outro esquema, né? 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial, 3 fatorial de novo. Corto fatorial com fatorial. Ficou 6 vezes 5 vezes 4, dividido por 3 fatorial. O que é 3 fatorial? É 3 vezes 2 vezes 1. Posso simplificar o 6 com 3, ó. Aqui fica 2, aqui fica 1. Posso simplificar o 4 com 2. Aqui fica 2, aqui fica 1. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20. 20 possibilidades de sucos, vitaminas diferentes que você pode fazer aqui nessa loja aqui, que você tem 6 frutas distintas e você tem que fazer uma vitamina batendo 3 opções de fruta. Tranquilo? Então, pessoal, resumão geral. Se o número de elementos for igual ao número de posições, é permutação. Foi o que você fez com o anagrama. Se o número de elementos for maior que o número de posições, aí você tem uma situação que pode ser arranjo ou combinação. Você tem que decidir, usa arranjo ou usa combinação? O que você vai fazer? Você vai perguntar, a ordem dos elementos importa? No problema do nadador, a ordem do pódio mudava, né? Um pódio ABC era diferente do pódio BCA. Então, se a ordem importa, usa arranjo. Te mostrei que você pode usar o método do tracinho ou o método da fórmula do arranjo. Mesmo resultado. Agora eu mostrei outro exemplo, foi o da fruta. A gente tinha um problema de mais elementos que posições, arranjo ou combinação. Você viu que a ordem dos elementos, ela não importa, né? Um suco de morango, uva, abacaxi, é a mesma coisa do suco de abacaxi, morango e uva, já que eu bati tudo no mesmo liquidificador. Então, se a ordem não importa, eu uso combinação. Para combinação, eu só posso usar a fórmula para resolver, eu não posso usar o método dos tracinhos aí, que a gente sempre faz, né? Então tá feito aí, pessoal. Isso é o que você precisa saber. Se você conseguir diferir o que é permutação, o que é arranjo, o que é combinação em um problema de análise combinatória, tá maravilhoso, ó. O prof vai curtir bastante. Me despeço de vocês. Beijo no coração, grande abraço. Espero que tenham gostado aí da aula. Valeu demais.